Tudo fica mais visível quando a lua chega ao seu ponto máximo. O período de lua cheia é, por natureza, um tempo de clareza, de enxergar o que antes estava difuso, de perceber nuances que passaram despercebidas. É um momento de colheita, não no sentido de recompensa simples, mas de constatação. Algo se revela, algo mostra seu estado real. As emoções se intensificam porque a luz aumenta, e aquilo que estava sendo sentido em silêncio encontra espaço para subir à superfície. Não para ser julgado, mas para ser visto. E ainda assim, esta não é uma lua cheia comum. Há um atravessamento acontecendo. Estamos em um limiar, um ponto de passagem entre modos antigos de existir e formas novas que ainda não ganharam contorno. Essa lua cheia em Leão ilumina o coração, a identidade, a criatividade, mas faz isso enquanto toca uma força muito mais profunda e coletiva. Ao ativar Plutão em Aquário, ela não apenas revela sentimentos, ela desperta processos. Não apenas mostra o que está pronto, mas expõe aquilo que insiste em nascer e ainda não encontrou espaço. Talvez você esteja sentindo isso como uma inquietação difícil de explicar, uma sensação de que algo dentro de você pede mais energia, mais presença, mais coragem criativa. Não necessariamente algo grandioso ou visível, mas algo verdadeiro. Pode ser uma ideia, um desejo antigo, uma mudança de postura, uma nova forma de se colocar no mundo. Essa lua não pede pressa, mas pede honestidade. Ela mostra onde a vida está tentando se reorganizar através de você. Plutão, quando ativado, não trabalha na superfície. Ele mexe em camadas profundas, em estruturas internas e coletivas que sustentam quem somos e como participamos da sociedade. Por isso, esta clareza pode vir acompanhada de desconforto. Ver com mais nitidez nem sempre é confortável, mas é necessário. A colheita aqui não é apenas do que foi feito, mas da consciência do que já não pode continuar do mesmo jeito. Se você sente que emoções estão mais intensas, que pensamentos estão mais profundos, que perguntas estão mais insistentes, isso faz parte do processo. Esta lua cheia ilumina, mas também convoca. Convoca você a colocar energia e criatividade naquilo que quer nascer agora, mesmo que ainda não tenha forma definida. Nem tudo o que surge neste limiar pede resposta imediata. Algumas coisas pedem apenas espaço, atenção e disposição para serem nutridas. À medida que essa luz se espalha, algo em você começa a se perguntar qual é o lugar dessa clareza no mundo real, no cotidiano, nas relações, na forma como você se oferece à vida. A lua cheia em Leão não ilumina apenas o que é íntimo, ela reflete no espelho do coletivo. E é aqui que o eixo Leão-Aquário se torna impossível de ignorar. De um lado, o chamado do coração para expressar a própria verdade, para criar, para existir com autenticidade. Do outro, a consciência de que essa verdade não vive isolada. Ela pulsa dentro de um tecido maior, dentro de uma sociedade em transformação, dentro de sistemas que já não funcionam como antes. Talvez você esteja sentindo um conflito silencioso entre querer se preservar e querer participar, entre cuidar de si e responder às demandas do mundo. Não se trata de egoísmo nem de altruísmo excessivo. Trata-se de um ajuste fino que esta lua começa a exigir. O brilho individual que Leão simboliza não é mais suficiente quando desconectado do todo. Ao mesmo tempo, o coletivo representado por Aquário não pode mais se sustentar às custas do apagamento do indivíduo. Essa tensão gera perguntas profundas. Onde a sua luz realmente faz diferença? Onde ela é desperdiçada? Onde ela é exigida além do que pode oferecer? Com Plutão em Aquário sendo ativado, essas questões ganham peso. Plutão não aceita respostas automáticas. Ele desmonta narrativas prontas, expectativas herdadas, papéis sociais que você talvez tenha assumido sem perceber. Muitas pessoas estão vivendo uma sensação de estranhamento em relação ao mundo, como se as regras tivessem mudado sem aviso. Ideias de sucesso, pertencimento, contribuição e valor pessoal estão sendo silenciosamente reescritas. E isso pode gerar medo, resistência, cansaço, mas também pode gerar uma lucidez rara. Essa lua cheia traz à tona o entendimento de que nem toda contribuição precisa ser visível.
e nem todo brilho precisa ser constante. Há momentos de exposição e momentos de recolhimento. Há fases em que a criatividade se manifesta externamente e outras em que ela trabalha em silêncio, reorganizando o que está dentro. O problema surge quando você se cobra estar sempre disponível, sempre produtivo, sempre iluminando, mesmo quando a chama interna pede cuidado. O fogo que esta lua acende não é um fogo de consumo rápido. Ele se assemelha a uma chama mantida com atenção durante a noite, um fogo que serve de orientação, mas que só permanece vivo se respeitado. Talvez você esteja aprendendo agora que dizer não também é uma forma de contribuir, que se afastar por um tempo não significa abandonar, que proteger a própria energia é um ato de responsabilidade coletiva. No plano interno, isso pode se manifestar como uma revisão profunda da sua criatividade. O que você cria por desejo genuíno e o que você cria por obrigação. O que ainda pulsa verdadeiramente e o que se tornou repetição vazia. Esta lua não exige respostas definitivas, mas convida a uma escuta mais honesta. Ela mostra onde a vida quer passar por você de um jeito novo, menos forçado, mais alinhado. No mundo, essas mesmas perguntas se refletem como rupturas, reformulações, questionamentos sobre poder, tecnologia, comunidade e futuro. Mas tudo isso começa no indivíduo. No momento em que você reconhece que a sua luz não precisa competir, nem provar nada, apenas encontrar o lugar certo para ser oferecida. Se você sente que algo dentro de você está sendo reposicionado, mesmo sem palavras claras, confie nesse movimento. Nem toda clareza vem como resposta. Algumas vêm como mudança de direção interna. Esta lua cheia marca esse ponto exato, onde ver mais também significa escolher com mais consciência onde colocar sua energia, sua criatividade e sua presença. O limiar não está fora. Ele acontece dentro. Há um momento durante esse atravessamento em que a clareza deixa de ser apenas mental e começa a tocar o corpo, o ritmo, a forma como você acorda e adormece. É como se algo estivesse se encerrando sem alarde, enquanto outra coisa tenta ganhar fôlego. A lua cheia amplia essa percepção. Ela mostra onde você vem insistindo além do necessário. Surge como convite à maturidade emocional. O limiar que atravessamos não é feito de grandes rupturas externas apenas, mas de pequenas decisões internas que reorganizam tudo. Plutão em Aquário trabalha nesse nível profundo, quase invisível. Ele questiona não só o que você faz, mas a partir de onde você faz. Questiona se a sua presença no mundo nasce de um lugar vivo ou de um lugar condicionado. Por isso, tantas pessoas sentem uma espécie de cansaço existencial, mesmo quando a vida parece funcional. Não é esgotamento físico apenas. É a alma pedindo alinhamento. Essa lua cheia em Leão ilumina o centro do peito, o espaço simbólico do coração, mas não para inflá-lo. Ela o aquece para que ele volte a pulsar com verdade. Talvez você esteja percebendo que algumas formas de se expressar já não fazem sentido, que certas palavras soam ocas, que determinados gestos perderam alma. Isso não significa que você perdeu sua criatividade. Significa que ela está se transformando. E toda transformação pede silêncio, escuta e, acima de tudo, paciência. O eixo Leão-Aquário fala exatamente disso. O brilho individual precisa encontrar o seu lugar no fluxo maior, não como imposição, mas como contribuição consciente. Ao mesmo tempo, o coletivo precisa de indivíduos inteiros, criativos, vivos, não de pessoas exaustas tentando sustentar estruturas que já estão ruindo. Essa lua mostra onde você ainda tenta salvar o mundo à custa de si mesmo, e onde, talvez, precise resgatar o prazer de simplesmente criar, sem finalidade imediata. Pode ser que emoções antigas ressurjam agora, não para serem revividas, mas compreendidas sob outra luz. Orgulho ferido, medo de rejeição, sensação de invisibilidade, necessidade de reconhecimento. Tudo isso pode emergir com força, não como fraqueza, mas como material bruto para a consciência. Quando essas emoções são vistas com honestidade, elas deixam de governar silenciosamente suas escolhas. Há também uma pergunta sutil atravessando esse momento.
O que em você ainda pede permissão para existir? O que ainda espera a validação externa para ganhar forma? Plutão em Aquário tensiona essa dependência. Ele empurra para fora tudo o que está sustentado apenas por aprovação, status ou pertencimento artificial. E isso pode doer, mas também pode libertar. A criatividade que esta lua convoca não é performática, ela é essencial. Pode se manifestar como uma nova forma de pensar, de se relacionar, de organizar a própria vida. Pode ser menos sobre fazer algo novo e mais sobre fazer de um jeito mais verdadeiro. Colocar energia aqui não significa se forçar, significa nutrir com presença aquilo que começa a se mover dentro de você. Se você sente uma mistura de clareza e vulnerabilidade, isso é sinal de que o processo está ativo. Ver mais deixa a alma mais exposta, mas também a torna mais honesta. Este é um tempo em que fingir custa caro demais. A lua cheia não permite mais zonas cinzentas confortáveis. Ela ilumina, revela, e ao fazer isso, devolve a você a responsabilidade sobre onde escolhe permanecer e onde escolhe mudar. Nada precisa ser resolvido agora, mas algo precisa ser reconhecido. O fogo segue aceso, pedindo cuidado, pedindo espaço, pedindo verdade. E tudo o que começa a nascer neste limiar cresce na medida exata da atenção que você é capaz de oferecer. À medida que essa consciência se aprofunda, surge uma sensação estranha de estar entre dois tempos. O que antes sustentava suas escolhas já não convence totalmente, mas o novo ainda não se apresenta com contornos definidos. Esse espaço intermediário pode gerar ansiedade, uma vontade de apressar conclusões, de dar nome ao que ainda está em gestação. Esta lua cheia, no entanto, não favorece respostas apressadas. Ela favorece presença. Favorece a coragem de permanecer no não saber sem se abandonar. Existe uma delicadeza exigida agora. O eixo Leão-Aquário não pede heroísmo nem sacrifício silencioso. Ele pede consciência do próprio lugar. Talvez você esteja percebendo que nem toda batalha é sua, que nem todo problema coletivo precisa ser carregado nos ombros individuais. Ao mesmo tempo, talvez esteja claro que se omitir completamente também já não é possível. Encontrar esse ponto de equilíbrio é parte do rito que este momento inaugura. Plutão em Aquário continua operando como um escultor invisível. Ele retira excessos, desmonta ilusões de controle, expõe dependências emocionais e sociais que antes passavam despercebidas. Muitas pessoas estão questionando sua relação com grupos, com redes, com expectativas sociais, com a ideia de pertencimento. A sensação de não caber mais em certos espaços não é sinal de inadequação pessoal, mas de mudança estrutural. Algo no mundo está mudando de forma, e você sente isso por dentro. É possível que esse processo traga uma melancolia suave, um luto difícil de nomear. Luto por versões antigas de si, por sonhos que perderam sentido, por formas de viver que já não se sustentam. Esta lua permite que esse luto seja sentido sem dramatização. Sentir não é retroceder. Sentir é integrar. O que não é sentido se repete, o que é acolhido se transforma. Neste ponto do limiar, um micro-respiro se faz necessário. Respire fundo. Deixe o ar entrar sem pressa. Permita que o corpo acompanhe esse movimento interno de ajuste. Não há urgência agora. Há escuta. Há espaço. Há um silêncio fértil se formando por baixo do ruído. O que começa a nascer a partir daqui não será construído sobre esforço forçado, mas sobre alinhamento. A energia que se apresenta é mais sutil e, por isso mesmo, mais potente. É uma energia de criação consciente, onde cada gesto carrega a intenção, onde cada escolha reflete um grau maior de verdade. Você pode sentir menos pressa. Perguntas importantes podem surgir sem resposta imediata. O que precisa ser deixado para trás, mesmo que ainda seja confortável? Quem você já não é, mesmo que o mundo ainda espere isso de você? O que não atravessa este portal porque pertence a um tempo que se encerra? Não tente responder. Apenas observe o que essas perguntas despertam. O gesto ritual aqui é simples. Silêncio.
Um momento de escuta sem distrações. Talvez escrever algumas palavras sem intenção de organizar, apenas deixar que o que está vivo encontre passagem. Talvez observar onde sua energia se expande e onde ela se retrai. Isso já é suficiente. Tudo o que você sente agora é parte da integração. Clareza misturada com cansaço. Vontade misturada com receio. Entusiasmo suave ao lado de uma seriedade nova. Nada disso é erro, é maturação. Você atravessou este ponto com consciência, e isso importa. Se fizer sentido, deixe nos comentários uma palavra ou frase, não como comentário comum, mas como selo energético, como declaração silenciosa de intenção diante deste portal que se abriu. E se desejar permanecer nesse caminho de escuta, clareza e alinhamento, fique por aqui, se inscreva no canal Limiar, não por obrigação, mas como continuidade natural de uma jornada que já começou. Que essa lua cheia traga discernimento sem dureza, coragem sem violência e criatividade enraizada no coração. Que sua luz encontre o lugar certo para existir, aquecer e seguir viva.